Fala pessoal, estamos de volta para mais uma edição aqui do Aposentado Rico, nosso episódio número 9. Já estou aqui mais uma vez com Alexandre Wanderer. Eu mesmo. Júlio Freire. Olá pessoal. E quem vos fala aqui, André Momberger, né? E vamos debater hoje. Segundo o Alexandre, nós temos que botar mais discórdia na mesa, né? Nós estamos muito... E tu não trouxe o porrete, Alexandre? Não, eu esqueci, até é bom, porque já deu uma pequena discordância no início aqui, nada, muito light ainda, eu tô guardando pra gente discordar no meio da gravação aqui. Eu brinquei com o Júlio, né, a gente tem que, vamos armar uma confusão, porque daí eu acho que daí a audiência vai lá. Daí estoura o podcast. O povo gosta de confusão, né? Pode ser o último episódio também. Provavelmente vai ser o último, né? Não, mas a gente não, nem se nos obrigarmos aqui, a gente não consegue brigar de verdade, né? E hoje, pessoal, nós vamos falar de ponto de virada, assim. Eu toquei um desafio na mesa aqui pro Alexandre, pro Júlio e para mim mesmo, no sentido de que momento da nossa vida a gente sacou alguma coisa importante que poderia mudar o rumo, né? E mudar o rumo, obviamente, da construção patrimonial. E obviamente a gente tentar encontrar algumas sacadas aqui, algo interessante que possa ajudar quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui nas plataformas, né? E, Júlio, algum comentário das edições anteriores que tu gostaria de... Olha, o pessoal tem gostado muito, né? Até a gente conseguiu botar agora em vídeo também no Spotify. Isso então, aí. Todas as edições anteriores, até a Yasmin já conseguiu lá editar para nós. Isso eu já não sabia. E refez o upload dos arquitetos. Acredita, Momberto? Puta, eu tô por fora, Alexandre. Eu também. O pessoal consegue olhar tudo em vídeo lá. Ô, Yasmin, hein? Faz mágica lá. Sabe que agora eu recebi a indicação do Juliano Torriani, encontrei ele esses dias para um café, e ele me deu a dica de um aplicativo que tira cortes dos vídeos. Olha aí, ó. Automático. Né? Tu bota lá e ele escolhe os cortes e tal, para tu não ter aquele tempo de edição, olhar todo o vídeo e tal. Eu disse, não, mas não é possível. Eu disse, não, é incrível. Diz que dá, daí eu tinha esquecido o nome, daí o Alexandre brincou. Como é que é o nome? Yasmin. Não tem aplicativo melhor que esse, com certeza. E a gente falou muito no último sobre questões psicológicas, né? E foi um tema muito bacana. Então foi o episódio 8 aí. E o pessoal gostou muito daquela fórmula, né, Momberger? Da sua renda é igual a sua... Como é que era? Tu lembra? A sua poupança menos o ego. Isso aí. Então o pessoal aí, episódio 8... Controlar ego, né? Esses assuntos aí foi bem bacana. Na verdade, não sei se é poupança menos ego. Eu acho que era receita menos ego. Não era? Poupança é poupança é a sua renda menos menos o seu ego. Esse é exatamente a isso aí. Renda menos ego é o que tu consegue poupar, né? Beleza. Essa é a lógica. E hoje a gente vai chegar nisso, né? Na questão aí dos quadrantes que a gente vai ver logo mais. Vai. Aliás, dica cultural. Fui impactado por uma série na Globoplay. Opa! Tava dando uma navegada lá na Globoplay, tentando encontrar alguma coisa. O nome da série se chama Devils. É muito boa. Muito boa. Ela se passa num grande banco em Londres. Um banco que tem uma influência bastante grande em relação à economia de vários países da Europa. Tem correlação com os Estados Unidos. Na verdade, a matriz é nos Estados Unidos. Mas o braço da Europa é em Londres e eles jogam pesado o jogo. A série se passa pós-crise subprime e início da crise europeia. Não sei se vocês lembram da Grécia, da Espanha, de Portugal, Itália, que passaram por maus bocados. Depois o BCE foi lá e teve que socorrer os países. Passa bem naquele miolo. E aí eles tentam, obviamente, através da ficção, mostrar os movimentos e bastidores. Muito legal, muito legal. Mas mesmo sendo ficção, tem uma conexão com a realidade? Total. Devil. É um pouco exagerado, tá? Tipo assim, o nível de manipulação que eles colocam, sim. Eu acho que, por mais possível que seja, eu acho que não é tão assim, né? Mas ela é bem próxima e principalmente o peso do jogo,
né? Uhum. É jogo pesado, assim, de grandes bancos, de bankers, né? E basicamente é o ambiente institucional. Não é um ambiente de varejo, né? É aquelas mesas, é a brokeragem que opera para grandes fundos, né? Então, aquilo que o Raoni, lembra? Né? Que o Raoni fala que ele trabalhou muito tempo lá na XP para institucional, ele chegava a movimentar 1 bilhão por dia. É esse jogo aí. Que loucura. Né? Agora imagina num grande banco em Londres que movimenta mais do que isso até, né? Já que é sugestão de filmes e séries, então eu também tenho uma. Eu olhei esse final de semana do Madoff na Netflix. Já vi. Já olhei. Muito boa. Muito boa. Muito né? bom. Espetáculo de produção e tudo mais. Então a gente vai até chegar no assunto da bala de prata, aqui o pessoal procurando, né? Ele comandava uma grande pirâmide financeira, né? A maior do mundo até hoje. E usava a influência dele, que ele era presidente da SEC um tempo, né? Então é como se fosse a nossa CVM do Brasil aqui. Ele foi presidente disso lá fora e depois que ele saiu, ele montou essa pirâmide. Ele conseguiu uma coisa inacreditável que foi aumentar os braços para outros países através de instituições gigantescas. Por exemplo, aqui no Brasil, o Santander vendia o fundo dele. Era uma pirâmide. Os tentáculos dele foram então, mundo afora. É uma loucura isso. Mas a gente como brasileiro não precisa se impressionar com isso, né? Nós temos várias pessoas com grande poder que têm tentáculos, Não, mas eu falo em relação ao tamanho da fraude, né? Sim. De estender Foram trilhões de... Foram. Bizarro. Foi violento. Né? Então, mais uma sugestão aí pra tu. E usando até o episódio passado com a história de bancos que a gente tá falando, eu tô devendo, né? Porque eu falei que eu ia montar o meu banco lá em casa, que nem tu falou. Montou já? E ainda não. Eu tô na burocracia Tu não do banco. quer pagar juros. Tu não recebeu a autorização do Banco Central ainda. Na verdade, eu criei o banco. O que faltaram foram depósitos. Meus clientes não depositaram. Crise de confiança. Eu tenho o meu mercado é muito restrito. Tu tem que te provar ainda. Muito bem. Então, já entrando no tema de hoje, eu queria que cada um de nós falássemos um pouco, assim, porque durante a vida a gente vai sendo impactado por uma série de coisas, conhecimento, aprendizado, experiências reais em relação a como lidar com recursos, especialmente. Mas assim, daqui a pouco eu queria que vocês me dissessem, olha, a minha sacada foi nisso aqui. Quando eu fiz isso, comecei a entender como é que se jogava o jogo. Do Júlio eu já sei, né? Já foi no Bankly ali já deu uma virada. Já deu estalo. Né? Já deu o primeiro estalo. Tu falou sobre isso no episódio passado, foi, né? Acho que foi no início do 7º, Tá. Bom, aqui nós tivemos nossa primeira discordância nos bastidores, né? Que eu tava pensando agora, André, a minha virada de chave não foi exatamente na mesma que a tua. Eu achei que tinha sido na leitura do Pai Rico, Pai Pobre, mas eu acho que foi antes. E só o pessoal saber, a discordância que nós tivemos foi que eu disse que o conteúdo que o André vai falar depois, que era... estava num livro, na verdade estava no outro. Então a gente não sabe exatamente qual é que é e aí nós brigamos por causa disso. Porque, uma baita discordância. Né? Eu não vou dar o braço a torcer, mas eu tava me lembrando, eu fui impactado pelo Gustavo Cerbasi e pelo... Eram três pessoas ou eventos, né? O Gustavo Cerbasi, o Mauro Haufeld, e eu nunca mais ouvi falar dele, não sei se ele continua falando sobre finanças. E vocês lembram da Expo Money? Sim. Aquela feira que sim, tinha. Sim. E a gente tinha acesso ao Parisotto, esses grandes investidores. Mas o que me chama a atenção foi, eu acho que foi com o Cerbasi que eu entendi pela primeira vez o conceito de ativo, passivo, talvez tenha sido com o Mauro Haufeld, não lembro exatamente, mas foram os dois ali. Onde tu começa a ver que ou tu constrói ativos geradores de renda, ou então vai ter que trabalhar a vida inteira, né? A gente não cria patrimônio. Sim. Então foi interessante que foi uma questão assim, puxa, é assim que os ricos pensam, né? É assim que os ricos vivem. E a gente nunca teve, eu tinha, não sei, 20 e poucos anos, mas
eu nunca tinha tido essa instrução, seja na escola, seja em casa, seja na faculdade, meus amigos. Em nenhum lugar eu tinha visto isso. Então foi uma novidade bastante grande. Início dos anos 2000, né, onde esse conteúdo começou a ser difundido aqui no Brasil. Então a minha virada de chave, ela não foi, a gente vai falar sobre isso, né, mas ela não foi em termos de ganhos financeiros, mas foi de conhecimento. 2000 faz bastante tempo, eu era criança ainda nessa época. Aham, Tu já era velho há bastante tempo. Então essa foi a minha virada de chave em termos financeiros, né? Sim. Eu até me permite falar um pouco de como é que eu comecei a entender um pouco do jogo, até porque é muito parecido com a linha que o Alexandre falou, né? Que quando eu fui impactado, Pai Rico, Pai Pobre foi uma obra bem importante, porque ela dá uma despertada, principalmente, o próprio nome já diz, né? Pai Rico, Pai Pobre. Qual é que é a lógica do livro? É mostrar o pensamento do pobre e o pensamento do rico. E ali tu já começa a enxergar algumas diferenças e alguns erros que tu passava a cometer. Claro que intuitivamente eu até fazia algumas coisas certas já, né? Com pensamento de rico, mas ainda mantinha algumas visões de pensamento de pobre. Ali foi uma sacada. Mas a virada mesmo foi quando eu segui na obra do Kiyosaki e fui para o Independência Financeira, que é o livro que ele escreveu em seguida, que é um livro que detalha um pouco mais tecnicamente aquilo que ele demonstrou conceitualmente no primeiro livro. Né? Eu fiquei tão impactado pela obra que eu segui na literatura dele, né? E fui ler o Independência Financeira. Inclusive é um livro, deve ter 800, 900 páginas. Por isso que eu não li. E aí eu até vou pedir para o Vitor colocar na tela para gente aqui, Vitor, que é esse quadrante. Esse quadrante aqui, eu vou te dizer que esse aqui mudou o meu jogo, né? Depois que eu vi esse negócio aqui e eu entendi a lógica disso aqui, aliás, qualquer pessoa que depois que entende essa lógica aqui, ela provavelmente vai estar diante de um ponto de virada. Olha a oportunidade na sua aí, vida, então, pessoal. né? Então, para quem está assistindo no YouTube ou no Spotify, está aqui na tela. E para quem só está ouvindo, ou vai depois, olha lá no YouTube o vídeo, ou procura no Google, né? Bota lá quadrante do fluxo de caixa do Kiyosaki, e você vai entender um pouco mais a lógica. Ou né? manda um e-mail pra gente também, né? A gente manda essa imagem também sem problema nenhum. Mas qual é que é a grande lógica aqui? E aí onde é que eu vi que estava a sacada, né? Porque via de regra, a gente começa no quadrante E, né? Como empregado, né? Não necessariamente, alguns até já começam empreendendo ou fazem alguma coisa na área de profissional liberal, tudo mais, mas acho que a gente é treinado para procurar e conseguir um bom emprego. Um bom emprego, né? Seja com carteira, sem carteira, mas tu vai trabalhar para alguém, né? Isso. Via de regra é o primeiro passo, né? E aí você troca tempo por dinheiro. Até no início da maioria dos negócios, a gente troca tempo por dinheiro, né? Sim. Acho que E aqui eu já citei isso no episódio anterior. Nessa fase, dependendo da idade que você tá, você nem vai trocar por dinheiro, você vai trocar por conhecimento, né? Então, aqui o importante é você adquirir conhecimento. E são pessoas que não querem risco muitas vezes, né? É. Então tá ali, tá quentinho, estabilidade, benefícios, Isso aí. Contra-cheque ali final do mês. Isso aí. Né? Aí você pode ir para o quadrante A, né, que é o do autônomo, onde você vai decidir quando trabalhar. Você tem um pouquinho, o nome já diz autônomo, né, você tem um pouco mais de liberdade, só que você, se não trabalhar, não ganha. Continua refém de si mesmo. Continua refém de si mesmo. Então, né? tu concorda que continua trocando tempo por dinheiro? Mais ainda, a única coisa é que tu tem um pouco mais de autonomia sobre o quanto tu cobra pelo teu tempo, né? E quando tu gasta tempo para trocar por dinheiro. Geralmente, acho que quem vai do empregado para o autônomo, a pessoa às vezes não está satisfeita com quanto ela está recebendo, acha que merecia algo mais e aí ela... Não, vou abrir meu próprio negócio, né?
E aí ela só troca o chefe, né, Alexandre? Em vez de ela ter um chefe superior, o chefe dela agora é os clientes dela. É verdade. Ela tem que estar ali à disposição. E muitas vezes, nesse caso aqui do autônomo, ele trabalha mais que o empregado. Não, muitas vezes não. Porque agora ele tem que negociar, ele tem que comprar, vender, né? Sempre. Se o cara estiver trabalhando menos do que como empregado, tá errado. Né? Ele vai trabalhar mais. E aqui vale para qualquer profissional liberal. Né? Médico, dentista, arquiteto, advogado, né? Muito se enquadra aqui no quadrante A. E aí você vai para o quadrante D, que é o de dono de um negócio, quando você começa a botar pessoas e você passa a ter processos dentro do seu negócio. E aí não necessariamente esse negócio dependa de você estar atuando muito forte. Claro que vai depender quando você está começando o negócio, você vai trabalhar mais, vai estar dentro do operacional, vai fazer o cafezinho e vai fazer a reunião com o diretor-presidente do teu cliente, né? Então, não existe uma determinação, não, eu só faço isso, só faço aquilo. Você faz tudo, né? À medida que tua empresa vai crescendo, vai melhorando processos, vai conseguindo botar pessoas a trabalhar, fazer atividades que você faria, e você passa mais para o nível estratégico, a empresa vai crescendo, aquela coisa toda. E é um processo também. Mas agora você já está comprando o tempo dos outros, né? Já está comprando o tempo dos outros. As pessoas trabalham para você, né? Isso aí. E por fim, né, que é o quadrante I, e aqui que está a sacada que eu queria chegar, né, é que esse quadrante é quando você bota o dinheiro a trabalhar para você. Só que não existe nenhum impedimento de você passar para o quadrante I em qualquer um dos quadrantes que você esteja. Você pode decidir ter uma carreira dentro de uma empresa, você ser empregado de alguém o resto da vida, e ter um pezinho no quadrante I, fazendo a construção de ativos geradores de renda. Controlando aquele ego que a gente falou no começo. Você pode fazer isso. Você pode, que nem diz o Alexandre, ser um empreendedor dentro de uma empresa. Né? Você pode ter uma visão de dono, dependendo da modelagem dessa empresa, pode ter uma partnership, onde você tem condições de eventualmente se tornar até sócio dessa empresa. Você continua fazendo carreira dentro da empresa, você cresce lá dentro, mas mantém um pezinho no I e ainda vai ter parte do equity da empresa na qual você está trabalhando. Então, não tem nada de errado nisso. Você pode ser autônomo o resto da vida. E você pode colocar algumas pessoas para trabalhar para você. Né? Pega um representante comercial, né? O famoso preposto. Né? Eu lembro, na época que eu era executivo de comercial das companhias, eu tinha equipes de representantes. E esses representantes tinham os prepostos. O representante continuava com uma área que ele atuava, só que ele expandiu os braços através de prepostos. Então ele tinha um pezinho no A e até um pezinho no D, né? Ele já entendeu um pouco dessa lógica, ele começou a alavancar um pouco o tempo dele através do tempo dos outros. Ele dividia parte da receita, mas ele faturava em cima, muitas vezes em áreas que talvez ele não atingisse. Né? Isso vale para qualquer profissão. De novo, né? Você pode ser só autônomo, daqui a pouco você começa a ter os tentáculos. Mas, de novo, lembrando que você tem que começar a botar dinheiro dentro do pote do I. Então o que tu tá falando, Momberger, é que independente da letra do quadrante que eu estiver, do empregado, autônomo ou dono de negócio, sempre tem que... O I deve existir sempre. Deve estar presente em qualquer uma das... E aqui eu queria chegar no terceiro quadrante, que talvez seja o mais importante de todos. E aqui tem um conceito que, inclusive, quando eu dou alguma palestra na parte de construção patrimonial, eu sempre cito isso. Porque, via de regra, a gente acaba falando bastante para empresários. Que é quando o cara monta o negócio dele, independente do estágio que o negócio esteja, não pode acontecer um efeito que eu digo, empresa rica, dono pobre. Ou o inverso, dono rico, empresa pobre. Aqui tem um nível de dosagem que o empresário, o empreendedor, o dono do negócio, ele precisa ter muito claro que ele precisa tirar algum dinheiro da empresa para colocar na pessoa física, digamos assim,
e abastecer o seu I, né? Obviamente nunca deixando de prestar atenção no equity, né? Aqui muitas vezes vale a pena tu reinvestir no teu próprio negócio para aumentar o teu equity. Mas não deve também sofrer tanto assim. Claro que no começo tu vai ter que abrir mão de uma série de coisas, mas depois de um determinado momento que a tua empresa já gera resultado, ela passa a ter um crescimento orgânico natural, você pode começar a tirar dinheiro para si, né? E aumentar a sua qualidade de vida. Não esquecendo do quadrante I. E aqui é o princípio da desconcentração, Alexandre. Porque muitas vezes eu falo com alguns empresários, eles dizem, eu só reinvisto no meu próprio negócio. Aí eu digo assim, tu tá consciente de que tu tá com todo o teu risco num lugar só? Mas eu sei o que eu tô fazendo. Não, eu não duvido disso, né? Mas a vida é imprevisível. Sim. Pode acontecer algo que está fora do nosso radar e a gente já viu acontecer N vezes isso, né? Então você ter um pouco do recurso aplicado em outro tipo de ativo, fora da sua empresa, do seu equity, é até uma medida de diversificação. Importante para fazer. Mas, para fechar esse conceito, eu não vejo nenhuma possibilidade do I não estar presente em qualquer um dos elementos. Acho que o I até ajuda tu a transitar de um para o outro, né? Porque te dá uma segurança lá, o empregado que quer virar autônomo, né? Ele tem que ter uma reserva guardada ali para conseguir dar esse salto, né? Então, porque a vida de autônomo no começo ela é bem dura, né? Até ele conseguir os próprios clientes e tudo. E depois, se ele quiser contratar a gente, virar dono de negócio, ele também vai ter que jogar esses clientes para os contratados atenderem, que já não vai ser muitas vezes o mesmo atendimento, alguns podem acabar saindo. Sim. Né? Então ter essa reserva sempre faz sentido. E é interessante, né? Nós falamos nisso em todos os episódios, eu acho. O I é o dinheiro trabalha para você. Na verdade, ele traz liberdade, né? Então pega o exemplo do empregado, aquela pessoa que ganha pouco, que tem que trabalhar, pegar uma família tradicional, o pai e a mãe têm que trabalhar fora, os filhos ficam sendo cuidados por alguém, enfim. O dinheiro, a gente brinca, né, que o mês é maior do que o dinheiro. Essas pessoas, para sair do E, para ir para qualquer outra letra, é muito complicado. Em algumas situações é impossível até. Não conseguem colocar o I para trabalhar para eles, porque a própria renda que eles geram no seu mês já não chega para as necessidades básicas. Então, o que acontece? Eles continuam trocando tempo por dinheiro, eles não têm liberdade. Quanto mais a gente se distancia do E, até o próprio A vai para o D e começa a alimentar o I, nós na verdade não estamos guardando dinheiro, nós estamos comprando liberdade. Sim. A coluna aqui é liberdade, essa direita. Né? É liberdade. Então, aquela questão do... até, André, talvez eu esteja pulando um pouco, mas comentou agora um pouco de dois irmãos que tinham uma quantia X de dinheiro, os dois, e um acabou investindo e o outro consumindo. Comprou ativos que não necessariamente são geradores de renda. Sim. Depois de alguns anos... Um tem bastante, o outro a gente não sabe, né? Não tem tanto. Sim. Porque ele descuidou do I. Ele trocou a liberdade dele por apartamento, carro e viagem. Não que esteja errado, talvez na proporção que ele fez. Né? É aquela história do... Em certa medida, não necessariamente isso, mas em certa medida o ego trouxe o consumo antes, né? Então ele precisava trocar de apartamento, ele precisava trocar de carro, ele precisava fazer aquela viagem. Não tem nada de errado em fazer isso. Mas se você descuidar do I, pode lá na frente fazer falta. É verdade. Né? Até para colocar todo mundo na mesma página, a história que o Alexandre citou aqui, eu até tenho um vídeo gravado no YouTube, que é Pensamento de Pobre e Pensamento de Rico. Onde é um caso real de um cliente meu, há muito tempo atrás, que faleceu, e ele tinha uma posição bastante significativa de lojas Renner, especificamente, e aí caiu o inventário, aquela coisa toda, ele tinha 2 filhos.
Quando o inventário foi desenrolado, qual é que foi a minha ideia como assessor de investimentos? Eu ia convencê-los a abrir a conta lá comigo, manter as ações custodiadas lá no meu escritório, né? Seria lógico. Um dos filhos aceitou minha proposta. O outro pediu para liquidar a posição porque ele precisava do dinheiro. Passados 8 anos, o filho que ficou comigo multiplicou por 10 o patrimônio dele, porque a Renner foi uma época de grande crescimento, né? E hoje eu diria que praticamente ele pode viver de dividendos que essas ações estão lhe pagando nesse período. O outro, na época, foi atender esse nível de consumo imediato. Ele trocou de apartamento, ele comprou carro, enfim. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Não tenho notícias de como é que ele está hoje. Pode inclusive estar bem, não sei, né? Mas a lógica me indica que talvez não, né? Por quê? Porque o outro teve a paciência necessária de apostar no quadrante I. Sim. Né? E trazendo um pouco de cor para números aqui para esse nosso quadrante, estava pesquisando, sabiam que 95% das pessoas estão no lado esquerdo do quadrante? Ah, sim. Eu diria até que está sendo conservador esse Não, mas é esse número. Né? E sendo dos 95%, 65% são empregados e 30% autônomos, né? Esse é o número do Brasil? Não, é o número mundial. Mundial. E na direita, então, 5%, 4% donos de negócio e 1% investidores, né? E o que é mais interessante? Do lado que está os 95% das pessoas, está 5% do dinheiro do mundo. E onde está 5%, está 95% do dinheiro do mundo. Que loucura. Daí eu vou te dar um outro dado mais alarmante. 0,8% está no quadrante I, com 50% do dinheiro do mundo. Não, aí a gente vai para Pareto, tudo, né? Aí é uma loucura, né? E é interessante como o sistema funciona igual no mundo inteiro, né? Isso, 95% ali, claro, é um sistema que está rodando. E eu acho que a tua pergunta inicial, né? Qual foi a grande sacada, qual foi a grande virada e coisa... Olha só, nós temos 3 situações diferentes aqui, mas a sacada foi sair de um lado e ir para o outro. Ou nem sair, foi incluir o I na nossa vida. Sim. Talvez nem saindo do E, pode ficar no E, como tu mesmo comentou. Sim. Mas o Júlio com o banco... O Bankly. Até a gente pode retomar, né, para quem não viu o episódio. Mas era o banco que a senhora Liane criou, minha mãe, né? E era um banco que quando a taxa de juros estava aí 6, 7% ao ano, ele pagava 1% de juros ao mês, né? E aí a gente, claro, investia toda a mesada lá, né? E aí a gente via formas de como ganhar mais dinheiro para investir mais, né? Então, levava tijolo, areia para lá e para cá em casa, em reforma e tudo, né? Fazia de tudo para juntar mais, para colocar na caixinha do I, né? E aí quando eu comecei a olhar sobre o aspecto financeiro é quando os juros no Brasil foi para 15 ao ano. Eu disse, mãe, eu vou botar lá no banco o meu dinheiro, porque tu tá pagando pouco aí, né? Então eu já comecei as comparações ali de rentabilidade. Aí quebrou o banco. Tu sabe que eu tenho uma pimenta nessa história aí, porque eu acabei encontrando a dona Liane. Ai. Eu investi no banco. Eu encontrei ela no evento que a gente fez lá na ACI. Vamos ver a contraprova agora. E aí eu fui lá brincar com ela, disse, dona Liane, sensacional a sua história e tal. O papai dela disse assim pra mim, mas André, não te conto o pior. Eu tive uma dificuldade, porque depois de um tempo eles não queriam fazer outra coisa, eles só queriam botar dinheiro no meu banco. Tava faltando funding pra pagar. Funding pra pagar eles. Criou um problema social, né? Criei monstros em casa, né? Eu disse, não. Teve que fechar o banco. Ela disse, não, bota no banco mesmo lá que tá pagando mais, né? Mas olha que interessante, nós não falamos sobre isso ainda, mas me surgiu agora. Isso é um movimento que a gente pode até achar, eu não sei quantos % ele é de empreendedorismo, né? Mas é uma questão que envolve o I com empreendedorismo, enfim. E tu estava, entre aspas, trocando tempo por dinheiro. É o tempo carregando tijolo, é o tempo, né? Claro, é uma criança, mas olha como os quadrantes já se aplicam. Eu ouvi essa semana
bem interessante. Um dos meus irmãos que mora nos Estados Unidos, ele veio para cá e nós estávamos conversando sobre uma pessoa que tem um apartamento no litoral e aluga por Airbnb. E aí começamos a conversar e eu disse, puxa, interessante que daí essa receita do Airbnb já paga a prestação. Uhum. Aí ele disse, não, não tem prestação. O pai dessa pessoa, são 5 filhos, ele trocou 2, 3, 4 terrenos por a construção do prédio e trocou por 5 apartamentos. O que ele fez? Deu um apartamento para cada filho. Eu, puxa, legal, tem vaga de filho ainda, né? Isso me interessa. E aí ele, com a mentalidade americana, ele me lembrou, tu viu algum caso desses nos Estados Unidos? Eu parei, eu disse, puxa, não vi. Ele disse, pois é, se isso fosse com a mentalidade americana, sem dizer qual é melhor ou pior, tá? Ele disse, esse pai ia alugar os 5 apartamentos e ia resolver a vida dele. Uhum. Ia viver da renda dos 5 aluguéis. Sim. E os filhos, cada um segue o seu caminho. Sim. Com o suporte, com tudo. Olha que interessante como a gente aqui é mais paternalista, né? E como os quadrantes funcionam também, mas de uma forma um pouquinho diferente. Esse cara, o americano, ele já vai para o investidor direto. Como é que eu resolvo a minha vida? Sim. E dá condições para os filhos. Aqui não, aqui a gente resolve para os filhos. Sim. Né? E a gente podia falar talvez em alavancagem, Momberg? Eu acho que aqui o Júlio já dá a introdução ao que eu chamo do meu segundo ponto de virada. Uhum. Que quando eu fui apresentado para o conceito de alavancagem. E num primeiro momento eu não entendi ele. Né? Ele é meio complicado de entender, principalmente para quem não lida muito com dinheiro, né? ou não lida muito com essa visão exponencial. Não faz muita conta com o dinheiro. Exatamente. Né? Mas depois que eu entendi o que o conceito dizia, eu disse, porra, o quadrante, ele te dá a lógica. Mas o que acelera é a alavancagem. O que é alavancagem na prática? É você utilizar-se de recursos de terceiros para potencializar aquilo que você está fazendo. E aqui são N tipos de alavancagem. Nós podemos estar falando de alavancagem de pessoas, ou seja, você vai colocar mais pessoas no seu negócio para multiplicar ela. Você vai falar de alavancagem de dinheiro, você vai tomar recursos de terceiros, seja de investidores, seja de private equity, seja de bancos, né? Não interessa o funding que você vai estar procurando. Você coloca dinheiro também para potencializar aquilo que você está fazendo. Você pode ter alavancagem de tecnologia, né? Que nem eu estava citando o exemplo do plugin esse que já edita, já faz os cortes dos vídeos, né? Então você acelera o processo. Então o processo de alavancagem é isso. Você coloca qualquer tipo de recurso que vai potencializar aquilo que você está fazendo. E a partir do momento que eu entendi essa lógica, é até gozado. Eu vou contar uma história que aconteceu bem recente e como é que a gente já começa a pensar com alavancagem. Eu tive uma cliente que me ligou, que tinha recebido uma proposta para fazer um investimento aqui na área da Serra Gaúcha, especificamente em Canela, onde tem uma construtora construindo apartamentos com visão de Airbnb. Né? Tipo assim, não é para comprar um apartamento para morar, não. Compra um apartamento e bota para alugar, dentro daquela lógica de que vai conseguir ter renda passiva, tudo mais. O aluguel talvez pague o financiamento. Aí é que tá. Esse para tu ver como tu já pensa alavancado. Vamos ver. Né? O Júlio já tá com o pensamento alavancado. A minha cliente não tava. Não, porque eu não sei o que, eu quero ver se eu pago à vista e o cara me falou que dá para alugar, porque não sei o que, tá. Vamos lá, deixa eu te fazer algumas perguntas. Qual é a taxa de ocupação média lá ela não sabia me dizer. Que é uma informação... É a primeira pergunta relevante. que faz, né? Super relevante, né? Tipo, 60%, 70%. Qual é a média dos aluguéis? Né? E ela cresce em alta temporada, né?
provavelmente Natal, datas festivas, aumenta, meio de temporada vai estar mais alto. Qual é a média desse negócio aí? Então, taxa de ocupação versus média de aluguel é uma informação básica para tu fazer conta, né? E aí, como é que tu paga isso? Ah, não, eu tô querendo pagar à vista porque eu detesto ter dívida. Eu disse, não, mas peraí. Talvez seja interessante. Eles oferecem financiamento? Não, eles oferecem. Tem um financiamento direto com a construtora de 60 meses e tal, e tem ainda a possibilidade de financiar via banco. Aí eu disse, então faz o seguinte, busca essas informações que eu te falei, e principalmente as informações do financiamento. Dela, mas por que o financiamento? Eu digo, não. Tu percebeu que se fizer sentido o Airbnb, os aluguéis, a gente pode multiplicar essa tua compra por 5? Ela, não, como assim? Com o mesmo dinheiro da entrada que tu vai dar e tu vai financiar, vai te sobrar dinheiro para tu comprar mais 5 apartamentos. E se a taxa de ocupação média versus a média do aluguel pagar a prestação, tu em 5 anos, tu formou um patrimônio para tua aposentadoria. Em vez de ela pagar todo o valor dos imóveis, ela pagaria 50%. Essa já foi a minha cabeça. Isso aí. Pensando no negócio. A cabeça dela estava simplesmente, eu tenho dinheiro para comprar à vista e vou ter aluguel. Não sabe quanto, né? E aí eu disse, não. A construtora adora esse cliente, né? Então, mas o outro também ela gosta, né? Sim, não, porque mas essa pagaria à vista na bucha. Não, mas André, nessa colocação, tá? Dá para ver muito claro que essa tua cliente, não sei se ela tem aversão a risco ou talvez desconheça as possibilidades. A hora que ela tá com 5 apartamentos, ela não tá aumentando o risco dela? Depende, é que tá. Se você tiver a informação da taxa média de ocupação versus aluguel, e esse recurso que entra, ele te forma um fluxo de caixa positivo em relação ao que tu vai ter que pagar para a construtora ou para o banco, teu risco é zero. Porque eu penso no seguinte, caso aconteça uma catástrofe, né? Deu a pandemia aí, né? Eu não queria trazer a pandemia, que eu acho bem difícil, mas pode ser. Ou então, por algum motivo, foi interditado uma estrada que não chega mais ali, vai ficar 90 dias sem receita de aluguel. Uhum. Ela não está aumentando o risco dela, porque ela vai ter que pagar 5 apartamentos para o banco ou para a construtora, né? Sim. É uma pergunta, na verdade. Sim. Pensando... Bom, aí depende do nível de apetite de risco. Você não precisa comprar 5 apartamentos. Sim, seria o limite, né? Mas daqui a pouco você compra 2. Então você trabalha dentro de um risco um pouco mais controlado. E outra, no meu caso, o que eu faria? Eu faria um cálculo de stress test, que a gente chama, né? Que se desse tudo errado, eu conseguiria bancar os 5 apartamentos? Dá. Então o risco está em cima do teu funding, não em cima Isso é uma coisa interessante, quando tu falou de alavancagem, eu tenho até um certo receio de falar desse assunto, que a gente tem que falar da alavancagem inteligente e não da alavancagem predatória. Não. Né? Porque aí é interessante. Se, vamos pegar o exemplo, deu alguma coisa, fica lá 90 dias, 180 dias sem poder alugar os imóveis. Se todo o meu dinheiro foi colocado nisso, aí eu tô com uma alavancagem predatória. Meu risco é absurdamente alto, né? Agora, tanto faz como tanto fez, e eu consigo bancar por, 12 meses os custos desse negócio sem gerar receita, tá louco de bom. Principalmente se não depende só daquele negócio dar certo. Né? Então, isso é uma coisa interessante a gente só diferenciar. E já entrando na alavancagem predatória, aí, por exemplo, hoje a B3 ela te dá uma alavancagem bastante razoável nas operações de mercado de futuros. Pode ser uma maldição e pode ser uma bênção, dependendo se você sabe operar ou não. É uma arma de destruição em massa, a gente até comenta. A gente tem um treinamento chamado Operador de Elite, lá na Focalize, onde eu tenho um capítulo do treinamento que é Armas de Destruição em Massa. O nome do capítulo é esse. Né? Que a gente fala de alavancagem. Que a gente fala de alavancagem no mercado financeiro, que são operações a termo, são vendas a descoberto, são operações com derivativo seco, são operações utilizando garantias para operar no mercado de futuros. Né? Eu lembro, tinha um vendedor de curso aí, eu chamo os vendedores de facilidades, né?
que ele abriu o celular e disse, agora eu vou pagar um croissant e um cafezinho. Vou pagar, tô aqui na sinaleira, tô aqui, vou fazer uma operação. Pagar o almoço. Meu Deus do céu, aquilo é um... Eu não sei como não tá preso uma pessoa dessa. Meu Deus, é um desserviço pro mercado esse tipo de coisa. E aquela operação em si, que o cara vai ganhar, sei lá, 300, 400, 500 reais em segundos, tem uma coisa que ele não mostra. É o nível de exposição ao risco que ele está ali. Aquela operação em si, se ela fosse verdadeira, que eu acho que até não é, mas se ela fosse verdadeira, ele estava exposto em mais de 50 mil reais. Dá uma dor de barriga ali, já era. Dá uma dor de barriga, dependendo do teu nível de reserva, tu quebra. Como a maioria desses pequenos investidores que caem nessa balela, quebram. Isso é estatística da Fundação Getúlio Vargas. Mais de 97% dessas pessoas quebram. Né? Usam a alavancagem como arma de destruição em massa. Uma Só operação que se destrui, né? Uma operação a termo, por exemplo. O que é uma operação a termo? Você consegue um dinheiro emprestado da B3, pagando uma taxa de juros relativamente baixa até, né? Pouquinho mais que o CDI. Um pouquinho dentro do CDI. A Bolsa permite que você alavanque de 5 a 6 vezes as suas garantias. Então vou te dar um exemplo. Eu estou acreditando que a Vale, quando soltar o balanço dela semana que vem, vai soltar um balanço maravilhoso e vai dar um salto. Eu tenho 100 mil reais para comprar a Vale. Se eu fizer uma operação a termo colocando as minhas garantias, meus próprios 100 mil reais, eu coloco a minha ação que eu comprei em garantia, eu posso comprar mais 600 mil reais de Vale. O que acontece se a minha tese for verdadeira? Aí tu ficou rico. Tem uma boa história para contar. Rico não digo, mas eu dei um belo saldo. Digamos que a Vale suba 20% depois do balanço. Porque tu ganha em cima de 700, aí tu botou 100. Eu botei 100 mil reais, estou exposto a 700 mil, 20%, ganhei 140 mil. Mais do que duplicou. Eu em questão de uma tacada só, eu ganhei mais de 100% em relação ao meu capital. Agora, se a minha tese estiver errada, quebrou. E se a Vale cair 20% depois do balanço, o que acontece? Eu estou devendo 40 mil para a corretora, porque eu perdi os meus 100 mil da garantia e ainda faltou 40. E o teu emocional custa muito mais do que os 140. Então vocês entendem o conceito de arma de destruição em massa quando você não sabe o que está fazendo? Aqui, obviamente, nós estamos falando de uma imprudência de assimetria de risco, né? Tu até usa o mercado a termo para alavancar determinadas operações, mas dentro de um nível de risco controlado. Vai all-in, né? Então, eu não posso colocar em risco mais do que o meu capital. Mas tu fala disso, mas tu usou uma alavancagem de 6 vezes, né? Quando a gente fala aquele caso lá do cara que simula as operações e tal, aquela alavancagem em contratos futuros é de 20 vezes. Mas aquela alavancagem de 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes. Day trade, a bolsa te permite alavancar. Então é inacreditável a falta de conhecimento. E aí, nos quadrantes ali, teria que ter um outro fora, que não sei a letra que daria isso, mas o L talvez de loucura, que as pessoas acham que é investidor, né? E não tem nada a ver com investimento. O que eu acho, assim, na questão da alavancagem, isso eu quero deixar bem claro, a alavancagem não é bala de prata. A alavancagem, ela é otimização de recursos. É como é que você potencializa algo que você está vendo dar certo para dar ainda mais certo. Querem um outro exemplo? Queremos. Você sabe que eu estou empreendendo lá nos Estados Unidos na área de construção, né? Como é que foi a concepção desse negócio? Nós tínhamos lá uma área potencial para fazer construções. O público-alvo nosso é classe média baixa americana, classe CD, numa região que ainda não se desenvolveu tanto. Ou seja, os terrenos estão mais baratos, construir lá é um pouco mais barato e a gente vai vender para um público
que exige um pouco menos. Apesar de que, se vocês... O Júlio esteve lá, conheceu a casa, o Júlio me disse que ele moraria numa das casas. Com certeza, né? tranquilamente. Então, mas é o padrão americano. Nós precisaríamos, na época, para iniciar esse empreendimento, de $1 milhão para começar ele. Dentro daquela concepção. Como eu alavanquei? Buscando investidores. Eu apresentei o projeto para um grupo de investidores, eles acreditaram no projeto e a gente tirou o projeto do chão, certo? Eu tinha parte do capital, meu sócio lá, parte do capital, e o resto eram investidores que acreditaram na nossa promessa, digamos assim. Beleza, o projeto está andando, já saiu da fase, já está na fase 2 agora, já inclusive vendemos casas lá, já estamos construindo a próxima leva de casas. O banco nos ofereceu crédito. Opa! O que a gente fez? Fizemos um cálculo, utilizando a alavancagem de dinheiro de terceiros. Esse dinheiro tem custo, evidentemente. Só que dentro de uma modelagem de TIR, né, de desembolso, faz sentido. E para vocês terem uma ideia do nível de alavancagem, como ele otimiza processo, nós pegando 30% de recurso de alavancagem. Nós potencializamos, tá? O projeto ele prevê entre 28% e 30% de lucro no final dele, em torno de 2 anos e um pouquinho. Só pegando o recurso de terceiros do banco, pagando a taxa de juros, a gente termina o projeto com 40% de resultado final. Alavancando 1.3, nem é... Alavancando 1.3, a gente dá uma mega alavancagem no resultado final do projeto, sem que nem o investidor precise colocar mais nenhum tostão, e a gente fazendo exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo. E não aumenta muito o risco da operação? Não aumenta o risco. Qual é o risco da operação? É o mercado virar, o preço médio das casas cair, e eu ter que, daqui a pouco, pagar o financiamento que a gente está fazendo junto ao banco, sem esse resultado que eu estou projetando. Tá? Esse é o risco. Mas é um risco absolutamente controlado. No pior dos quadros, a gente vai ter um resultado final menor. Uhum. Mas ninguém vai perder dinheiro. Demora um pouquinho mais ali para vender uma casa. Mas vocês conseguem entender o conceito de alavancagem aqui? Com certeza. Mas aqui eu acho que tem um ponto importante, André, que está nas entrelinhas, que, primeiro, já mostrou aqui o teu conhecimento sobre o mercado imobiliário, e não só o americano, como também o mercado imobiliário em geral. Sim. Né? Quero dizer, é uma alavancagem financeiramente falando, com risco controlado, com se der errado ninguém quebra, se der errado não sei nem se sai arranhado, talvez, né, baixa um pouquinho o resultado, mas são pessoas que sabem o que estão fazendo. Mas aqui é que está o conceito da bala de prata inexistente. Se você olha para a alavancagem como bala de prata, como os day traders tentam acreditar que exista, a chance de dar errado é muito grande. Quando você olha para a alavancagem como otimização de processo, forma de ganhar mais em cima da mesma coisa que eu estou fazendo, é diferente. Mas tu só vai otimizar o que já existe e o que já foi provado que funciona. Porque tu não vai otimizar o que não funciona, né? Sim. Então, o que eu quero dizer é justamente essa diferença. Vamos pegar o exemplo. E por que o banco levou 1 ano para me oferecer crédito? Eles não são burros também, né? Eles queriam ver funcionando. O banco olhou, olha, parece que esses caras sabem o que estão fazendo. Ou se tu fosse pedir antes o dinheiro, o risco ia ser mais alto, o juro não ia pagar o teu retorno, não ia valer a pena. Em primeiro lugar, provavelmente eu não ia ganhar o dinheiro. É. Em segundo lugar, a taxa ia ser mais alta. Não ia valer a pena pegar. E tem aquela máxima, né? Que assim, tu só pede dinheiro pro banco quando tu não precisa, né? Porque se tu pede quando tu precisa, aí já entrou na máquina de moetar. Sim. Nesse caso, o banco veio oferecer o dinheiro. O banco ofereceu. Então, é melhor ainda. É validado por vários modelos do próprio banco, modelo dos mais avançados que tem. Foi aceito por vocês que são todos entendedores do negócio. E vamos supor que tudo dê muito, muito, muito errado. Como não é todo o dinheiro de vocês que está lá, tá tudo certo. Vai que dá uma catástrofe, a gente brincou mais uma pandemia, ou, né? Caiu 2 bombas em cima das casas. Que negócio absurdo. Sim.
Ok. Só pra constar, as casas têm seguro, tá? Nem isso não. Nem isso não. Nem isso não. Então, até tu nem Tudo pode pensadinho, Alexandre. sem seguro. Aliás, a legislação americana não permite que tu faça nem- nada sem ter seguro. Nem Então, pode fazer sem seguro. Mas isso eu acho interessante. Então, vamos pegar o caso da Vale, né? Nenhum de nós aqui nessa mesa está autorizado a alavancar 6 vezes, usando o teu exemplo. Não. E nós somos conhecedores do negócio, nós conhecemos a Vale, alguns mais, outros menos e tal. Não dá. Mas eu vou colocar um pedacinho do meu dinheiro. Não faz nenhum sentido. É loucura. Então nós não faremos. Teve um exemplo, né, Júlio? Na questão, voltando à questão da Vale, não especificamente da Vale, o Júlio vai lembrar bem disso. Pandemia. Uhum. Março de 2020. Quando o troço desandou a maionese, como se tem aqui a expressão aqui no sul, né? Eu lembro, Azul, R$11. Petrobras, R$10. Por aí também. Olha, teve assim umas 4 ou 5 ações assim que eu e o Júlio se olhamos. Não. Júlio. Não, nesse preço. Júlio, taxa termo. Vamos pesquisar, né? O Júlio, e na época a taxa de juros já estava... O CDI foi para 2, né? Não estava em 2 ainda, mas ele já estava bem mais barato. Então a taxa do termo era uma taxa muito barata. E a gente já tinha conseguido o termo para 6 meses, né? Sim. Eu disse pro Júlio, vamos fazer uma loucurinha aqui. Fizemos uma carteirinha, eu e ele. Azul, Petrobras... Ativos bons, Pra deixar bem claro né? aqui na câmera, eu tô aparecendo, eles não me chamaram pra isso, tá? Então, só pra deixar registrado. E aí teve um segundo elemento que até eu gravei um vídeo mostrando o que a gente fez na época, tá no YouTube também, na época, pesquisa aí 2020, né? Como ganhar dinheiro na crise, acho que é o nome do... A gente montou a operação a termo, só que o que acontece em momentos de altíssima volatilidade, como estava acontecendo? O preço dos derivativos, ele enlouquece. Uhum. Ele sai fora da curva, né? Aquela curva, quem estuda mercado de opções, ele olha que é um sorriso, né? Então, via distribuição normal, o preço derivativo, 90% do tempo ele está na parte de baixo do sorriso, na precificação correta. Em momentos de altíssima volatilidade, ele sobe nas duas pontas. Fica um sorrisão. E a partir da lógica da volatilidade, você consegue inclusive operar no mercado de derivativos com taxas absurdas. E eu consegui montar uma trava na Petrobras, eu me lembro na época, com 28% de ganho. Inacreditável. Então eu termei ela, eu alavanquei no meu dinheiro. E protegi com 28% de ganho garantido. Aí o pessoal olhava para essa operação e dizia assim, não acredito nisso. Cara, são coisas que o mercado financeiro te permite fazer. Em momentos de loucura acontece, né? E aí, Alexandre, nos bastidores você me falou uma frase genial. Ixi. Olha aí. A melhor alavancagem que existe é a do conhecimento. É verdade. Por que eu e o Júlio montamos essa operação? Que a gente conhecia. Anos de mercado, muita paulada nas costas, muito estudo. Muita prudência. Muita prudência. Eu diria que boa parte das pessoas que devem estar nos escutando não faz ideia que operação foi essa que a gente fez. A gente até comentou na mentoria, né, no site ali e tal, que a gente estava fazendo. Acho que tu não viu a mentoria, Alexandre. Por isso que tu ficou fora. Pode ser. E até diga de passagem, pessoal. Voltando ao Raoni, né? Que é um grande amigo nosso. O Raoni tem um curso de opções. Acho que até tu fez esse curso, Alexandre. Fiz. Né? Que o Raoni ensina a fazer isso. Exatamente isso que a gente fez. Mas aí tem uma coisa interessante, né, Momberger, que tu começou a falar do conhecimento e tal, veio para mim um médico, né? Um médico, ele opera pessoas, dependendo do médico, mas para ele conseguir operar alguém, tipo, o bisturi serve para todos os médicos. O conhecimento, até o próprio conhecimento, a grande maioria tem. Mas para o cara conseguir chegar ao ponto de ser autorizado a cortar alguém, fazer uma cirurgia, ele tem que ter
conhecimento, bagagem, experiência, no caso, e tem que ter aprendido isso com alguém, né? Com morto, principalmente, né? Abrindo muito cadáver, né? Tomara que tenha sido, né? Mas o que acontece? E o que tu trouxe agora foi justamente isso, né? O conhecimento do mercado, conhecimento de risco, sabendo como fazer um termo e proteger com trava, fazendo isso aqui. Talvez tenha, assim, num cenário desse, tá? Uma hipótese. Daria para alavancar 6, 7, 8 vezes, porque está protegido no outro lado. Então, mas quem consegue conectar essas duas coisas? É muita bagagem, muita experiência e muita disciplina. Que daí começa, tenho certeza, cara. Propõe isso aqui. Ganha aqui, ganha lá, trava com 28%. Eu tenho certeza que quantos por cento lá? 90 e tantos por cento? Já vai pensar como é que eles conseguem fazer o 28 virar 56 e não sei o que. E já vão tentar fazer uma engronha que no fim das contas é errado. Quebrou todo mundo. E aqui é educação financeira e emocional que precisa ir juntas, né? E são coisas que não estão... Tu tem que procurar... estudar isso ali, principalmente a financeira. Isso aí, né? Quantas vezes, né? Em quantos anos aparece uma oportunidade dessa? Estar preparado para Mas capturar. Aqui até vou dizer, tudo bem, tu não precisa estudar a fundo isso, tá? Porque hoje a indústria de investimentos, ela já oferece, em certa medida, até algumas operações prontas. Bem mastigada. Bem mas prontas por quem estudou, né? Sim, mas... é um tema árido, tá? Não é trivial. E as pessoas, via de regra, elas não querem aprender nem o básico em termos de investimentos. Imagina operações sofisticadas com estruturas, com derivativos. Eu diria que isso aqui é a exceção da exceção. E o que eu quero dizer é o seguinte, para quem está escutando a gente aqui, não precisa aprender isso. Tu precisa saber que existe. Porque hoje já existem profissionais, já existem casas, né? A XP é uma dessas casas que oferecem esse tipo de solução já pronta para o cliente. Claro, tem um assessor de investimentos que vai te mostrar isso, que é, por exemplo, lá na nossa mentoria nas sextas-feiras, o Diogo, que é o nosso head de mesa lá de renda variável, lá na Focus, o Diogo toda semana apresenta uma estrutura para os nossos clientes e para os nossos alunos que estão lá na mentoria, né? Toda semana ele tem uma estrutura nova e ele explica detalhadamente. A pessoa não precisa entender absolutamente nada daquilo, qual é a lógica, qual é a inteligência que está por trás, mas que ela olha assim, por exemplo, a operação aquela de Banco do Brasil, onde o cara compra o Banco do Brasil, bota em risco 5% e tem 50% de potencial de ganho. Ele limita a perda, né? E olha a simetria que tem aqui, lá. gente. É 10 vezes a simetria de risco. Tá, mas aqui, André, o que eu falo de conhecimento não é a pessoa saber calcular os delta, gama, teta, não é isso. É saber que existe. É ela escutar um cara como o Diogo falar e entender assim, tá, mas como assim? Pegar o exemplo de antes, né? Como assim eu vou alavancar aqui e daí tem trava de 28%? O que é esse negócio? Olha, deixa eu te explicar. Acontece aqui, vai ser exercido, vai ser isso, vai ser aquilo. A pessoa saber o funcionamento básico, né? E aí, beleza, aí toma a sua decisão. O que as pessoas fazem muitas vezes, é 28% e 30% e 60% e 6 vezes, se eu ganhar vai dar 140 e então vamos. E olha muito pro ganho sempre, né? E não tem nem ideia do que está fazendo. Entende? Aí a coisa. E aí essas pessoas, voltando, a gente abriu um leque aqui, mas voltando para o ponto da nossa discussão hoje, não existe bala de prata nos ganhos financeiros. Cara, assim, um monte de gente continua procurando uma OGX ainda. A cripto que vai subir 2.000%. Sabe? Mas o cara do Facebook, assim, é um cara em zilhões. E as pessoas esquecem. Pegar o teu exemplo, a gente fez um cálculo de padeiro aqui antes, né? Mas pegar lá o ganho de 20% ao ano, até esqueci os números lá. Em 13 anos tu multiplica por 10, né? A nossa conversa era as casas rendendo lá 15, 20, 30% ao ano, esqueci o percentual. Em 13 anos multiplica por 10. O capital. Aquele cliente que deixou nas lojas Renner, que tu falou ainda, teve sorte que deu um salto, né? Multiplicou por 10 em 8 anos. Sim. 8 anos para 13 anos. Gente, o cara multiplicou por 10
em 8 anos. Não tem bala de prata nesse negócio. Só que ele estava no jogo. O que tu falou do Banco Imobiliário, André? Eu acho que o Banco Imobiliário é um jogo, mas é um jogo que reflete tudo isso que a gente está falando aqui, que é o princípio da alavancagem. Lembra qual era o segredo para ganhar o Banco Imobiliário? Compra 4 casas, transforma no hotel. Lembra que quem conseguia comprar as 4 casas e transformar no hotel, ele já tinha renda passiva que gerava recursos para recomeçar o jogo de novo. Mas nunca podia comprar 4 casas de vez. Era uma depois a outra. Tinha que dar outra. quantas voltas naquele tabuleiro, né? E aí eu me lembro de uma outra... Mas o princípio, vocês entendem que é exatamente... O Banco Imobiliário resume tudo que a gente falou nesse episódio aqui. Isso aí. E tem outra coisa ainda. O Banco Imobiliário tinha aquelas empresas estatais, empresa não sei o quê, companhia ferroviária. Tinha os terrenos que valiam mais, que tu conseguia... Isso, mas naquelas que quando tu caía nela, multiplicava o valor dos dados por um número, que era quanto tu ia ganhar. Aí tu vai ver, é sorte. Multiplica por 1 ou por 6, né? Sorte. Só que para poder participar daquela sorte, eu tenho que estar jogando e, além disso, eu tenho que cair naquelas casas. Então, esse cara da Lojas Renner, ou até o negócio das casas nos Estados Unidos, são pessoas que estão participando do jogo de forma consciente, de forma próspera, de forma... Não, o que eu queria dizer era... Seria assim, em outras palavras, por exemplo, pega um ciclo de alta de imóveis, né? Tiveram a sorte de pegar aí, as casas subiram 50% em 5 anos. Mas estavam jogando. Estavam jogando. Essa é a grande sacada. E assim, estavam jogando num jogo perene. Um jogo que não aceita... não tem bala de prata. Tu não vai comprar uma casa por 1 vender por 2 amanhã. Não. Olha, se isso acontecer, é que nem o Facebook. Ele é 1 em tantos milhões. O que eu quero dizer é... 13 anos multiplicar por 10. Gente, multiplicar por 10 é um espetáculo. É uma coisa assim, né? 13 anos. Poxa, a gente tá aí para viver 80, 90, 100. O outro lá multiplicou por 10 em 8 anos. Show de bola. Alexandre, má notícia. Acabei de olhar ali pro cronômetro. E estourou. Não é possível. Agora que eu tava empolgado aqui. E eu queria já fazer um seeding pro próximo episódio, que é algo que está sendo pedido pela nossa audiência, e tu talvez seja a pessoa com mais autoridade aqui para falar sobre isso. Ixi, então nós estamos mal. Botou na tola, de grandes mudanças, né? Mudanças profundas, radicais, e uma delas é decidir morar em outro país e mudar de vida. Ixi. Ali quando tu dá aquela cartada, né? Como é que se pensa isso? Eu posso contar de 2 vezes, que nós estamos fazendo de novo, né? Como é que se faz essa loucura? Como se prepara? A primeira é loucura, a segunda já é burrice. O que eu acho que... Por que eu acho que tu seria uma pessoa com autoridade para fazer isso? Porque tivesse a coragem de fazer, não é para qualquer um, e eu te conheço há muitos anos e eu sei que tu é um cara prudente, né? Não é o que busca a bala de prata, né? Então acho que vai enriquecer muito a nossa audiência aqui. Acho uma boa. Tá feito o desafio? Tá feito o desafio. O pessoal da audiência já mandem perguntas sobre esse tema, então, pra gente fazer aqui para o Alexandre. Mas não muito difíceis, né? Muito bem, gente. Lembrando, né? A gente agradece mais uma vez os inúmeros comentários que vocês têm feito nas nossas redes e indicações de temas, tudo mais. Lembrando que a gente fica muito feliz com isso, né? Vocês vão dando combustível à medida que vocês comentam e nos mandam sugestões. E seguimos o jogo. A gente vai tentar começar a botar convidados agora, né, Alexandre? Isso é uma boa. Né? Então, a gente está trabalhando aí alguns nomes para trazer para vocês, pessoas que estejam alinhadas com esse princípio do nosso programa, né, de tentar construir patrimônio de forma saudável e trazer uma vida de aposentado rico, né? E vamos enriquecendo a cada vez mais aqui os temas. E quero vê-los no nosso próximo episódio. Até mais. Valeu. Até.